Caião, eu tenho um desejo demasiadamente forte e constante de estar sempre servindo e ajudando as pessoas. É uma mulher. Sempre. Aí acabou. Tem não, que sempre quer. Aqui, ela lança em duas partes, é porque eu soltei aqui. Tá. Eu tenho um desejo demasiadamente forte e constante de estar sempre servindo e ajudando as pessoas. Sempre quero resolver os problemas de quem está à minha volta. Me ajude, eu sofro muito, pois eu me complico para ajudar os outros. Mas claro, né? Porque o sofrimento dela é dessa necessidade de que pela bondade ela seja percebida. Isso aí é fruto de uma autoimagem muito baixa. Né? Então a pessoa se entrega a essa diaconia constante e indiscriminada. É aquela pessoa que fica de olho na mesa, né? Aí ela é aquilo que eu tenho um primo que dizia o seguinte de uma tia minha que já está com o Senhor e que ela não sofria dessa bondade por nenhuma pulsão de insegurança nem de autoimagem boa. Essa bondade dela era um excesso que ela praticava por ter sido criada numa geração em que mulheres dignas tinham que ficar de olho aberto o dia inteiro para que a menor necessidade que o indivíduo não tivesse nem ainda notado, ela já se antecipasse. Sim. E esse meu primo dizia, puxa, a tia fulana é tão boa, é tão boa, é tão boa que chega a ser chata. Insuportável. Porque chateava. Né? Você sentava e ela dizia, o que foi, meu filho? A cadeira não tá boa? Não, tia, tá ótima. Então, deixa eu pegar um travesseirinho. Não, não precisa almofada não. Não, vai precisar uma almofadinha assim. Aí daqui a pouco tava uma almofada. Acho que uma não tá boa não. Porque, claro, você tava ótima. Aí você já ficava pro lado de cá. Aí ela queria enfiar uma outra para equilibrar aqui. Aí ela servia alguma coisa para você, você bebia e botava. Meu filho, não tá gelado o suficiente. Peraí que eu tenho uma mais gelada. Não, tia, tá bom. Você tá nem bom. falou. Não, nada. Era uma antecipação extraordinária. Não era o caso dela, nenhum problema de autoimagem baixa. Mas pela descrição da nossa amiga aí, que se entrega a isso sofrendo, essa minha tia nem sentia que ela própria era assim. Agora, ela sente, ela sabe, e ela faz isso como uma barganha, numa necessidade de ser vista, percebida, gostada, querida, aceita, incluída. Aí ela fica fazendo isso agora. Cansa e complica. Porque você fica se oferecendo para tudo. Não, deixa que eu vou com você. Sempre. Aí o dia dela fica curto, porque ela assume 10 compromissos dos outros, vai cobrindo todos os santos do lado de cá e descobrindo tudo do outro lado. Se ela é casada, o marido daqui a pouco está reclamando, porque em geral essas crises de bondade surtam o indivíduo em relação a estranhos, a terceiros, a outros. Ela vai descobrindo a casa, os filhos, vai deixando um monte de tarefas por fazer. Ela vai querendo alongar o tempo-espaço, como se fosse possível enfiar tanta coisa numa agenda só. É um mecanismo de conquista, conquista fraterna, conquista afetiva, conquista de vários tipos, e que resulta de uma baixa autoestima. Ela precisa parar com isso e servir na medida do serviço. É aquilo que Paulo diz, a gente não tem que se ver além de si mesmo e nem aquém de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Também não pense de si mesmo aquém do que convém. A gente tem que pensar na medida certa e fazer com propriedade. Você vê Jesus, que podia fazer mais do que todo mundo, fez com saúde e naturalidade o que cabia dentro do dia. E quantas coisas ele deixou de fazer? Quantas? Deu a si mesmo até o direito de fechar a porta, como lá na Ciro-Fenícia, onde ele foi visitar, em Tiro e Sidom, e aquela mulher queria que ele a atendesse, e gritou da porta, fez um escândalo. Acabou que ela conseguiu vencer no cansaço e entrou. Mas Jesus tinha dito explicitamente no Evangelho de Marcos, ele não queria ser incomodado, mas não conseguiu ocultar-se, significando dizer que ele punha limites. Ele se ocultava. Aquele barquinho que ele estabeleceu, do qual ele passou a falar depois de dentro do barquinho para fora, porque a multidão ficava agarrando ele o tempo todo. Ele estabeleceu uma linha, um fosso, porque era inumano, não era saudável de outro modo.
Então ela tem que estabelecer os limites dela, porque isso aí é compulsão que vai decorrendo de baixa autoestima e expressa o sintoma de uma necessidade enorme de afirmação, aceitação, inclusividade e reconhecimento. Pare com isso, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Marcelo. Ainda sobre o caso da nossa net espectadora, né? Uhum. O caso, eu já vi alguns casos onde pessoas tinham essa postura decorrente de terem assim, culpas carregadas do passado e passaram no presente. Fazer mecanismos de compensação. Exatamente, de compensar isso. Então, só estou complementando para que ela também sirva de auxílio para entender, de reflexão, onde ela possa também estar Pode vivendo ser isso. um elemento culposo, neurótico. Agora, pela descrição dela, eu sinto que é muito mais uma coisa de autoimagem e de necessidade de afirmação. Criação cultural. Sua tia era cultural, criação. Minha tia era cultural, ela nem notava. Fazia E ela parte não do cansava. Ela não cansou, foi quase até 90 anos de idade sem cansar. Ela ficava em pé, vigiando assim. Até os últimos dias da vida, o que está faltando, meu filho? O que está faltando? Não, tia, não está faltando nada, está faltando a senhora sentar. Ô, Caio, uma vez eu fui fazer, eu conheci um garçom igual sua tia. Eu fui fazer um show lá no Parque Shopping. Mas pelo menos ele estava trabalhando, né? Não, mas o cara era insuportável. Sei. Aí eu tava sentado assim com meu compadre lá, a gente ia fazer um showzinho lá numa festa que teve e tal, enfim. Aí ele começava, você quer alguma coisa? Aí eu, não, obrigado, tudo bem. Caio, sem brincadeira, o cara perguntou 10 vezes. Eu não queria nada. Aí, você quer alguma coisa? Chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que dar um queima nele pra poder ver se ele para, né? Eu falei assim, eu tô precisando de... Eu chamei ele. Chegou uma hora, eu chamei ele, eu tô precisando de um negócio. Ele falou, até que enfim, o que o senhor tá precisando? Eu falei, paz. Você podia me dar paz? A gente tá precisando de paz. Você tem? Fiz assim. Travei o sorriso. Ele falou, não, tranquilo. A hora que o senhor precisar de alguma coisa, o senhor pode contar, mas fica na paz. Amém. Amém. Tem um irmão que quer falar ali, cara. Então, microfone para ele. Pois não, querido. Eu não sei se resta tempo para a gente fazer essa pergunta, mas a nível de conhecimento de causa, totalmente fora desse contexto aí. Por exemplo, a igreja, a instituição religiosa, né, historicamente falando, ela monopolizou a verdade, que não é propriamente a verdade exegética, a verdade bíblica, a verdade de Deus. A verdade é Jesus. A verdade não é Jesus, doutrina, claro. Nem exegese, nem Né? hermenêutica. Isso. É E, Jesus. em detrimento a tudo isso, milhares de pessoas, eu inclusivamente, a gente teve alguns excessos. Milhares de pessoas fizeram excesso. Como? Quais os tipos? Santidade em extremo, minimização de pecados, não era? E excessos do tipo santificação, no ponto de vista de ser bom, de ser o melhor, de ser exclusivista e ignorante, né? De ser diferente, como referencial de santidade. Em torno disso, gerou, né, em muitas pessoas, uma esquizofrenia, aquela paranoia, né, de fora, chamados para fora, dentro da igreja eles são os melhores, os que estão fora da igreja são os piores, né? São os ímpios, né? São os que estão fora mesmo do reino. E a pergunta básica minha é o seguinte: dentro de bondade, essa bondade existente de Deus, que todos nós como gênero humano, como universos que não somos bons, mas temos essa bondade que o senhor mesmo referiu aí, qual é o critério para sermos a menina dos olhos de Deus? É Jesus. É sermos segundo Cristo, assim, se alguém está em Cristo, assim também ande nele. Jesus é o homem, é o Filho do homem. É Jesus. O que você vê em Jesus? Você vê em Jesus o sim quando é sim, o não quando é não, o posso quando pode, o não posso quando não dá. Você vê em Jesus a noite para dormir, o dia para trabalhar. Você vê em Jesus a água para beber quando está com sede, o pão para comer quando está com fome. Você vê em Jesus todos os reconhecimentos das necessidades humanas com propriedade. Você vê em Jesus tudo aquilo que é absolutamente humano. E o que passar de Jesus é doença, meu amigo. O que está aquém dele é a nossa fragilidade. O que está para além dele é a nossa presunção, em qualquer que seja a perspectiva. Então, ele é tudo.
e é para ele que a gente tem que olhar. E nele você não tem excessos de natureza nenhuma. Excesso nenhum em Jesus. Ele podia tudo, mas resolveu poder só o que era saudável na relação com as pessoas. De modo que é assim que eu e você temos que viver e nos comportar. No banquete ele comia, no casamento ele bebia, faltando vinho ele providenciava sob pedido. O que você vê nele é propriedade, é pertinência em todas as coisas. Houve um tempo, reverendo Caio, que eu dirigia uma congregação e 70 pessoas eu fechava e ia para fora. 70 pessoas me acompanhavam durante semanas. E o presidente, né, um tempo me procurou e me perguntou quantas pessoas converteram. Eu olhei para ele e falei: se o senhor puder contar quantas pessoas estão aqui me assistindo agora, o senhor vai saber quantas pessoas converteram. Ele contou aproximadamente 70. Mas quem aceitou Jesus? Eu digo, bom, aquele que ouve e crê será salvo, segundo as Escrituras. Mas nem esses 70 você sabia, porque você não pode saber quem é que se converteu, meu irmão. Mas senão você já está separando o joio do trigo. Você não tem esse poder. Eu garanto a você, você não tem esse poder. eu tenho certeza que não tem. Não tem esse poder. Mas a resposta dada para esse pastor, pela presunção da pergunta, não era que apenas tinha que fazer aquele exercício aeróbico. Era o que ele esperava. Como também a frequência de dizer, olha, veja quantas vêm me assistindo regularmente. Também é um outro exercício, só que não é o aeróbico, é o da frequência, é o da pontualidade. Mas tudo isso ainda é critério de separação do joio e do trigo, que nos coloca numa presunção de juízo, que é má para o coração, não faz bem, de jeito nenhum. Nós temos mais 2 minutos, Braulio. Tem alguém aí para a gente ter uma saideira? Ô Caio, eu sou excessivamente ambivalente. Sei. O que fazer, Caio? Uma pequena aí pra você. Mas é uma pequena que me deixaria falando 1 hora aqui, né? Não, então Excessivamente ambivalente, quer dizer, é uma pessoa que em todas as direções ela exagera. Então dá um programa inteiro, Então, é um bipolar. Tem uma outra aqui que lançou aqui, então, para terminar aquele papo, a mulher falou que tem... Caio, nossa, Caio, graças a Deus você tocou nesse assunto do game. O game repercutiu no chat. Né? O pessoal tá preocupado com o Pac-Man. Eu aguento isso, Caio, há 17 anos. Vixe. Entendeu? E se eu falo, ele briga na certa. Vixe. Caio, esse cara é da época do gamão. Ainda é do gamão. E ela joga paciência até hoje. E ela joga paciência e fica no gamão. Ele lá e ela aqui na paciência, jogando, virando as cartinhas, esperando, ver se o cara acorda. Ver se ele ganha. Se ele larga isso aí, porque esse joystick... Esse joystick é assim um gerador de... É o de alavanca. Chifre stick. É o de alavanca. Chifre station. Se depois o cara não sabe por que tais males lhe sobrevieram. Isso. Ele tá lá no joystick, de repente ele pega, ele já tá aqui jogando ele tá no Chifre Station. O corn stick. Tá aqui, ó. Isso. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa história. Em nome de Jesus, vamos parar com essa história. Vai, rapidinho. Isso aí me lembrou, foi um cara que morava no meu prédio. Ele tinha um carro e ele era casado, mas ele vivia lavando o carro todos os dias. E era uma lavagem danada, né? Porque ele tirava as rodas do Fusca, limpava por baixo e tal. E aí o vizinho, que era da minha idade na época, que tinha aqui uns 15 anos, pegou a mulher do cara, rapaz. É mesmo? Porque a mulher tinha inveja do carro. A mulher dizia, quem me dera ele me lavasse por baixo. Ele me tirasse os pneus. Ele trocasse meu óleo. Pelo menos aos sábados ele me balanceasse. Sim, cara. Ele me fizesse uma massagem assim, ó, de polimento. Quem me dera. Trocasse meu Aí som. o cara ficou tão enamorado, como tem muito homem, é namorado pelo carro, pelo PlayStation, é namorado pelo jogo
não é? Pelo o trabalho é um outro namoro desgraçado. É verdade. E os caras vão se namorando e vão se dedicando a essas loucuras e as mulheres vão ficando em casa suspirando, suspirando, tão alto que o vizinho ouve. Aí o vizinho ouve e diz: escuta, vizinha, que suspiros são esses? Ela diz: ai, eu não sei, vizinho, que suspiros são esses. Aí ele diz: eu suspeito que a senhora esteja com um problema de respiração. A senhora está com um problema de respiração. Eu vou fazer um CPR na senhora. Ela, não, eu prefiro ficar em coma. Eu prefiro ficar em coma. Não, eu ainda tenho uma outra sugestão. É melhor coma na cama. Isso. Ela fala coma, ele fala tudo bem. Aí ele diz: então, em coma. Não incomodaria. É para não delatar ninguém. Aí pronto. E é uma tragédia. A gente fica vendo dramas humanos enormes. Tudo decorre de pequenas insanidades, de pequenos excessos. Sim. A gente vai achando que não é nada, daqui a pouco você está engolido por aquele negócio todo. Não sobrou mais nada na vida, a não ser para aqueles cultos minimalistas aos quais a gente se dedica com excessos extraordinários. O que eu queria pedir aqui aos casados é que avaliem aonde é que vocês estão fazendo os seus excessos. Nós vimos hoje aqui a quantidade de mulheres reclamando do PlayStation. E com os PlayStations, tem todos os outros plays no qual os homens fazem os seus stations. Muito bom, cara. E são os mais variados. Enquanto isso, a bichinha está ali. Essa última agora aqui, essa última história sua, é do homem que cuidava tanto do carro, que o vizinho foi cuidar da mulher dele. Isso, o vizinho deu uma carona. Deu, não, ele arriou o óleo, Trocou o óleo dele. lavou por baixo, Passou óleo de mamona. tudo que ele não fazia. Ele passou KY mesmo. Meu Deus. Agora, ele ficava lá trocando o óleo do carro, trocando o óleo, o vizinho disse: eu vou trocar o óleo dessa... Que carro é esse? O quê, cara? O carro da... É o Xantia, né? É o Xantia, né? É o Xantia. Ele tava lá com o Xantia, o outro pegou o Xantia dele. Deu o Xantia dele. Isso, E foi lá fazer essa troca. isso. Terrível. Aliás, eles trocaram o nome, agora Xana acabou, né, cara? Acabou, né? Os chineses vão trocar de nome, vai tirar o Xana, que tá muito sacana. É, né? Então o cara tava lavando o Xantia, o vizinho pegou a Xana do chinês. Mas é sério, eles vão trocar o nome. Vão trocar o nome. Vão. Mas não vai resolver o problema, né? De quem tem essa obsessão por Essa trocar. obsessão aí pode ser o nome que for. Ficar lavando o carro, a barriga do carro por debaixo, o sábado inteiro, enquanto a mulher tá seca por outras Meu coisas. Deus, a mulher pingando óleo. Pingando óleo. Tá ali querendo que troquem qualquer coisa nela. Tá servindo. Vazando no cárter. Não, ela tá aceitando até que troque apenas a água do para-brisa, já tá bom. Daquele tanquinho lateral ela já tá se aliviando. A água do vidrinho. Do vidrinho, já dá um alívio na bichinha. Nossa. Mas o pessoal tá ruim mesmo por causa dos excessos. Judá, mais uma vez, roda os excessos para a gente ver aonde não devemos cair sob hipótese alguma.